Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Introdução à Programação Orientada a Objetos. Nessa aula nós vamos começar o capítulo 3 do livro do Barnes e Courtney, o livro de referência da nossa disciplina. Nós vamos falar sobre interação entre objetos. Então vamos lá. Bom, primeiro, será que eu preciso dizer de novo as dicas para estudar esse conteúdo? Vamos lá. É essencial praticar enquanto estuda usando o BlueJ, tá? Não adianta ficar só assistindo a aula. E pior ainda, gente, é não assistir a aula e só ir para a aula prática, né? Mas eu estou assumindo que se você começou a assistir aqui é porque você está pretendendo estudar. Então, não basta só ouvir ou só ler os slides, é necessário praticar enquanto estuda. Ajuda muito se depois de ter estudado o capítulo, você ler o livro do capítulo da disciplina para tirar as dúvidas. E especialmente usar um caderno e caneta para anotar os principais conceitos e dúvidas que surgirem, tá? Eu tenho recebido poucas dúvidas, então eu espero que vocês estejam entendendo tudo. A alternativa a essa opção é que vocês não estejam estudando, então eu espero que esse não seja o caso. Tá? Bom, o que a gente vai ver nesse capítulo? Nós vamos ver sobre abstração, modularização, criação de objetos, chamadas de métodos e depuradores, certo? As construções do Java que a gente vai ver são tipos de classe, operadores lógicos, concatenação de strings, construção de objetos, chamada de métodos e operador deles. Então vamos lá, vamos começar. Nós já temos uma boa noção, do que são os objetos e como são implementados através de classes e como eles são utilizados individualmente. No último capítulo a gente trabalhou com o exemplo lá da máquina de ingressos, né? Era uma única classe que fazia tudo. Mas agora a gente vai ver que para a gente criar aplicações mais interessantes, a gente precisa usar objetos que cooperam entre si. Então é isso que a gente vai ver agora. Então vamos lá, começando com o conceito principal, que é abstração e modularização. Para entender como que a gente pode criar aplicações com objetos que cooperam entre si, a gente vai começar com um exemplo bem simples, que é um visor de relógio digital que mostra horas e minutos, separados por dois pontos, certo? Esse exemplo é muito simples, alguém pode pensar, mas para que um negócio tão simples assim? Mas vocês vão ver o tanto de coisa interessante que a gente pode aprender, né? E pode ver com esse exemplo bem simples. A gente poderia pensar em tratar esse relógio digital, já que ele é um exemplo bem simples, né? Criando uma única classe para representar o visor do relógio. Mas a gente vai usar uma abordagem diferente, né? O objetivo é usar esse exemplo bem simples para demonstrar como que a gente pode tratar um problema, dividindo esse problema em subproblemas, ou seja, em problemas menores que são mais fáceis de resolver, tá? Então, tenham isso em mente, que esse exemplo é simples, porque a ideia é passar um conceito que está por trás, né, do que o exemplo traz. Okay? Esse é o nosso objetivo. E aí alguém pode pensar, né, já de cara, já pensa assim, mas para que eu vou criar várias classes, né? Daria muito menos trabalho criar sempre uma única classe bem grande e jogar tudo lá dentro, certo? Imagina, eu tenho um software, né, como, sei lá, Facebook, né, e fazer uma classe só e colocar tudo lá dentro. O que vocês acham dessa ideia interessante, né? O motivo, na verdade, para a gente criar mais de uma classe, em vez de fazer tudo em uma só, é a complexidade. À medida que a gente avança na disciplina, a gente vai criar programas cada vez mais complexos e problemas simples, como o da máquina de ingresso, podem até ser resolvidos com uma única classe, mas projetos maiores é muito difícil tratar todos os detalhes ao mesmo tempo. Tá? Então, o grande detalhe de por que a gente não cria uma classe só e bota tudo lá dentro é que vai ficando realmente muito difícil. Parece fácil, né? Criar uma classe só, mas na verdade lidar com todos os detalhes de tudo ao mesmo tempo fica muito mais difícil do que fazer o que a gente vai fazer, que é identificar subcomponentes do problema que possam ser tratados em classes separadas. Tá? Bom, mas como é que a gente lida com essa complexidade, então? Qual que é a ideia de dividir o problema em subproblemas? A gente usa um conceito chamado abstração. Bom, o que é isso? A gente pega um problema para ser resolvido, que às vezes pode ser muito grande, e divide esse problema em subproblemas. Então, imagine que eu tenho algo para ser resolvido, ao invés de resolver tudo de uma vez, eu divido em duas partes, de forma que se eu resolver a parte 1 e a parte 2, aí eu resolvo o meu problema completo. Eu continuo dividindo esse problema em subproblemas menores, até que a gente tenha problemas pequenos o suficiente para conseguir lidar com eles. Tá? Então, repara, eu tinha um problema grande, que depois eu dividi em dois subproblemas, e aí cada subproblema eu ainda dividi de novo. Então, agora, ao invés de resolver um problema grandão, eu tenho 4 problemas pequenininhos. Então, essa já é uma dica. Ó. Quando a gente vai fazer trabalho da disciplina, vai fazer alguma coisa, quando a gente olha as especificações, nossa, isso aqui é muito difícil. Mas, na verdade, se você quebrar aquele trabalho em atividades pequenininhas, você vai ver que as pequenininhas você consegue fazer. E somando as pequenininhas, você resolve a grande. Tá? Então, a gente está pegando um problema grande e dividindo em problemas menores, até que eles sejam pequenos o suficiente para a gente conseguir resolver. Ok? Depois desses pequenos problemas aqui estarem resolvidos, a gente não pensa mais nos detalhes dele. E a gente simplesmente utiliza esses subproblemas como blocos, caixa preta, para resolver problemas maiores, tá? Então, explicando isso aqui um pouco melhor. A gente pegou o nosso problema grandão, dividiu em problemas pequenininhos. Quando a gente resolve esse problema pequenininho, por exemplo, aqui 1.1 e 1.2, e usa ele para resolver o subproblema 1,
a gente pode agora ignorar os detalhes desse subproblema. O detalhezinho lá de como que ele foi feito das linhas de código, eu não preciso mais preocupar com isso, porque eu já tenho, né, algo que me resolve esse problema. Então eu vou considerar esse subproblema aqui 1.1 como uma caixa preta, ou seja, eu não preciso saber o que tem lá dentro, eu sei que essa caixa resolve, é como se fosse uma ferramenta que já está pronta, e agora eu uso essa ferramenta para resolver o subproblema 1, junto com a outra ferramenta 1.2, certo? Então, uma vez que a gente tenha resolvido o subproblema, a gente usa aquilo como ferramenta para resolver o problema de nível maior. E a gente repete isso até ter todo o problema resolvido, certo? Então, na ida, a gente dividiu tudo em subproblemas bem pequenininhos. Na volta, à medida que a gente vai resolvendo esses subproblemas, a gente utiliza para resolver os subproblemas maiores. Ok? Essa técnica de dividir o problema em problemas menores, ela é chamada de dividir para conquistar. Tá? Um termo que vem aí de outras questões que não vem ao caso aqui, de guerra, inclusive. Mas, enfim, a ideia é pegar uma coisa e dividir em problemas menores para que a gente consiga resolver. Daí o termo conquistar. A gente pode entender isso melhor, talvez, com um exemplo. Tá? Então vamos pensar o seguinte: suponha que você tem uma fábrica de carros e você tem uma equipe de engenheiros projetando um carro, certo? Pensando em como que esse carro vai ser. São aqueles caras que, né, realmente criam um produto. Eles pensam nas partes do carro, então eles pensam no design do carro, como é que é a forma que ele vai ter, qual que vai ser o tamanho, onde vai ficar o motor, quantos assentos, qual que é o espaçamento entre rodas, entre eixos e por aí vai, certo? Então repare que eles estão projetando, né, em alto nível como que o carro deve ser. Agora, quando a gente pensa especificamente no motor, a gente tem uma outra equipe de engenheiros que projeta o motor. E aí, para essa equipe, o que, que elas fazem? Elas pensam em cada parte do motor. Então, quais são as cilindradas, os mecanismos de injeção, eletrônica, enfim, todos os detalhes que fazem parte do motor. Repara que para essa equipe de engenheiros que trabalha com o motor não é uma peça única. Ele é um sistema complexo, cheio de várias partes. Eu tenho uma imagem aqui para ilustrar isso. Então, enquanto essa primeira equipe de engenheiros aqui, ela está pensando no motor assim como uma coisa geral, é algo que fica aqui, que tem esse tamanho, deixa eu ver onde que ele vai encaixar. Para essa equipe, não. Para essa equipe, ela enxerga o motor com cada detalhezinho, com cada pecinha que tem lá dentro, certo? E um desses detalhes que tem dentro do motor pode ser a vela de ignição, né, que dá a combustão do motor, certo? Então agora vamos pensar na equipe de engenheiros, que é uma terceira equipe, muitas vezes pode até estar em outra empresa, geralmente não está na mesma fábrica, né, que fabrica os carros, que é a equipe que projeta a vela de ignição. Repare que para eles a vela é um sistema com várias partes, diferente do pessoal do motor. O pessoal do motor pensa na vela como uma dessas pecinhas aqui do motor. Já quem cria, né, quem trabalha com projeto e produção de velas de ignição, para eles esse é um sistema complexo, né, formado por diversas partes, certo? Então, essa equipe que trabalha com velas de ignição, ela pode ter feito estudos complexos para saber o material certo, né, qual metal que é melhor usar, como que é o processo detalhado de fabricação e instalação especificamente da vela de ignição. E a mesma coisa acontece com as outras partes do carro. Então, um designer de alto nível, vamos voltar lá em quem está projetando o carro, né, no nível mais geral. Ela vai pensar no pneu como uma peça única. O pneu é qual que é a dimensão do pneu, como é que ele vai ser usado no carro. Já tem aquela equipe de engenheiros que estuda a composição química ideal para produzir o material certo para os pneus, e para eles o pneu é uma coisa complexa, formado por diversas partes, tem diversas camadas. Então, quem está construindo, quem está criando pneus, tem que pensar em detalhes, ele não pode considerar o pneu como uma única peça. Tá? Já a empresa que fabrica o carro, né, ela vai só comprar o pneu do fabricante de pneus e vai chegar como uma única peça. Então a gente volta, né, para quem está fazendo o carro. Para eles não querem saber desses detalhes aqui. Eles querem saber se um pneu atende, eles compraram o pneu que serve para o carro. Certo? Isso é que é a abstração. Tá? Então repara, os engenheiros da fabricante de carros, eles abstraem, ou seja, eles ignoram os detalhes da fabricação dos pneus para conseguir se concentrar nos detalhes da criação da roda, por exemplo. Já os designers ignoram os detalhes da roda ou do motor para se concentrar no design do carro como um todo. Então, repare que dependendo do nível que você está, do nível de engenheiro, né, de qual parte desse processo todo você trabalha, é o nível de atenção que você vai ter aos detalhes. Então, se você faz da equipe que está projetando o carro, você pensa num determinado nível, você não pensa nos detalhezinhos de como que é um motor ou um pneu internamente. Já se você está na equipe, né, que projeta o motor, aí você vai pensar nos detalhezinhos, nas pecinhas que formam o motor, e mais ainda se você é da equipe de vela de ignição, você vai pensar nos detalhes da vela de ignição. Tendo uma vela pronta, a equipe de motor usa essa vela, certo? Tendo um motor pronto, a equipe de produto do carro usa o motor pronto. Ele não precisa tratar, lembrar, se preocupar com os detalhes do motor e da vela de ignição. Ele precisa, né, ele pode ignorar os detalhes e pensar só no motor como uma peça única, certo?
Então, repare que um carro é formado por tantas partes que seria praticamente impossível uma pessoa só saber todos os detalhes de todas as partes ao mesmo tempo. Se fosse assim, provavelmente o carro nem seria fabricado, certo? Então, voltando àquela ideia, né, que eu tinha perguntado, por que que a gente não cria uma classe só para colocar tudo? É mais ou menos essa a ideia, né? Se um engenheiro só precisasse saber tudo de todos os detalhes para fazer um carro, ele não conseguiria, seria inviável, seria praticamente impossível fazer um carro, tá? Agora, os carros eles podem ser fabricados hoje, né? Hoje são fabricados milhares de carros por dia em diversas fábricas, justamente porque os engenheiros usam modularização e abstração. Então, a abstração é essa ideia de ignorar detalhes, né, para concentrar naquilo, né, que é a tarefa que eu tenho que fazer. E modularização é essa ideia de dividir um problema em subproblemas, né? Nesse caso aqui, dividir o carro em módulos independentes, então a roda, o motor, a caixa de marcha, o assento, etc. E equipes separadas trabalham em cada módulo de forma independente. Então eu pego um carro, que é um problema grande, e divido em subproblemas, problemas menores, que é a roda, o motor, a caixa de marcha. Aí tenho equipes separadas para cuidar de cada um desses módulos. Quando o módulo está pronto, eles utilizam a abstração, né? Ou seja, eles enxergam aquele módulo como uma peça única e o utilizam para construir os componentes mais complexos, certo? Então a gente pega o problema e divide em subproblemas. Aí eu tenho quem cuida do subproblema. Mas uma vez que o subproblema está resolvido, eu abstraio os detalhes, eu ignoro os detalhes daquilo ali, considero aquilo ali como uma peça única e uso, certo? Essa é a ideia. Então, modularização e abstração, eles se complementam. Então, a abstração é a habilidade de ignorar detalhes das partes para focar a atenção em um nível mais alto de um problema, e modularização é o processo de dividir um todo em partes bem definidas que podem ser construídas e examinadas separadamente e que interagem de formas bem definidas. Pessoal, esses conceitos eles são essenciais. Assim, a base da orientação a objetos está aqui, né? Eu já disse para vocês em algumas aulas que a orientação a objetos a gente não está preocupado só em dar a resposta certa no final. Na verdade, a gente está mais preocupado em como que o nosso código está feito, como é que a gente modela o problema. E tem tudo a ver com esses dois conceitos, certo? A ideia da programação orientada a objetos é que a gente tem uma equipe grande de software que está criando um software grande e para ser possível lidar com esse software grande, ele tem que ser dividido em pedaços pequenos, modularização. E aí, quando você usa um pedaço pronto de outra equipe, você abstrai os detalhes, né, e usa aquilo ali como uma ferramenta pronta. Então, isso aqui está no cerne, né, do objetivo da programação orientada a objetos. Tá? E aí, né, entrando então na questão da abstração em software. A mesma ideia de modularização e abstração do exemplo do carro é aplicada no desenvolvimento de software. Para a gente conseguir implementar um sistema complexo, a gente tenta dividi-lo em subcomponentes que a gente consiga programar de forma independente e depois a gente tenta usar esses componentes como se fossem partes simples, sem a gente preocupar com seus detalhes internos. Então, em programação orientada a objetos, os componentes e os subcomponentes são objetos, né, como era de se esperar, e para criar um carro completo e um sistema O, a gente faz como no exemplo da fábrica. Então a gente cria objetos separados, né? Você imagina se a gente fosse modelar o carro, né? Num software orientado a objetos. A gente criaria um objeto para o motor, outro objeto para a roda, outro objeto para a caixa de marcha. Se eu entrasse no objeto motor, eu poderia ter lá dentro um objeto vela, um objeto, enfim, cada parte do motor e por aí vai. Com esses objetos prontos, a gente usa o objeto para construir o carro. A gente não precisa mais pensar nos detalhes. Imagina que eu criei um objeto motor. Aí alguém foi lá e criou uma classe, pensou em todos os detalhes de como funciona o motor. Agora, quem está fazendo a classe carro, ele vai usar o objeto motor, ele não quer mais saber dos detalhes de como que aquele motor está implementado. Tá? É, e é muito importante a gente ter em mente que não é simples pensar nos tipos de objeto e, consequentemente, nas classes que a gente precisa para ter em um software mais complexo, certo? Então, a gente vai começar com um exemplo bem simples. Então, o mostrador do relógio aqui é um exemplo bem simples para ser simples a gente perceber esses conceitos de abstração e modularização. Ok? Então é isso, né? Essa é a primeira parte. Né? Anotem, gente. Eu não sei se vocês estão anotando, né? Mas eu falo isso toda aula. Enfim, eu acho que eu vou pedir para vocês entregarem um caderno no final do semestre. O que vocês acham? Anotem os conceitos, né? Para ficar mais fácil quando vocês precisarem deles, tá? Então tem um quiz aí para vocês responderem lá no campus virtual para avaliar a presença dessa aula. E eu vou passar agora para a próxima parte. Vamos lá. Vamos ver então essa questão de modularização no exemplo do relógio, que é o exemplo dessa aula. A gente viu que a gente vai trabalhar com o visor de relógio digital e a maneira mais direta, na verdade, de implementar seria qual? A gente poderia pensar em uma única classe que representasse os 4 dígitos do relógio, certo? Como o nosso objetivo o objetivo não é o funcionamento do relógio em si, é o visor do relógio. Então a gente poderia pensar em uma classe que tem os 4 dígitos e está tudo resolvido. Tá? Mas a gente vai usar modularização. Esse projeto é uma desculpa didática para a gente usar o conceito de modularização. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode pensar em dividir esse visor em subproblemas? Pensem um pouquinho. Como é que em vez de eu tratar uma classe para colocar os 4 dígitos do visor, eu quero tratar isso em subproblemas? Então, o que essas classes desses subproblemas fariam? O que vocês acham?
A gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro prestar atenção em como que funciona esse visor de relógio, né? Repara que a gente tem os dígitos das horas, né? Então aqui, por exemplo, nesse exemplo está mostrando 11:03. Como é que os dígitos das horas funcionam? Eles começam em zero, incrementam de um em um até chegar em 23, depois voltam a zero. É assim que o relógio funciona, certo? Então começa 0 horas, lá meia-noite, vai 1, 2, 3, chega a 23 horas, a próxima hora é zero de novo, certo? É assim que funciona um relógio. E como que funcionam os dígitos dos minutos? Pensa aí. Eles começam em zero, certo? Então, quando está na hora certinha, o minuto é zero, o minuto vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, ou seja, aumenta também de 1 em 1, até chegar a 60, não, tá errado aí, eu vou ter que consertar isso no slide aí, tá, gente? Até chegar a 59, né, e depois voltam para zero. Então, toma cuidado, senão meu relógio vai dar problema. Então, mas repare o seguinte, o que tem de semelhança entre essas duas coisas? E o que tem de diferença? Entre os dígitos das horas e os dígitos dos minutos. Repara que ambos começam em zero, ambos incrementam de 1 em 1, e eles chegam até um certo limite para depois voltar para zero. O que muda é só o valor do limite, mas o comportamento é essencialmente o mesmo, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar então em um objeto capaz de representar um visor de dois dígitos, certo? Imagine que eu tenho agora uma classe, né, que me permite criar um objeto, que é para representar um visor de dois dígitos. Repare que eu posso usar dois objetos desse tipo, um para as horas e outro para os minutos, para representar o relógio, certo? Então, eu peguei um meu problema grande, que é o relógio, transformei em dois subproblemas, que é como representar um visor de dois dígitos. E repare que nesse caso, dois subproblemas são iguais, né? Então, se eu tenho um objeto que representa um visor de dois dígitos, basta eu usar dois objetos dessa mesma classe e eu vou representar o relógio. Tá? Então, vamos ver, a gente vai entender isso melhor, né, vendo o código e continuando a aula. Então, vamos pensar na implementação do visor do relógio. A gente precisa definir uma classe para representar, então, um visor de número de dois dígitos. Então, como a gente pegou o problema grande, o visor de relógio, e dividiu um subproblema, que é um visor de números de dois dígitos, vamos começar com esse problema. Bom, o que ele poderia ter? Ele poderia ter um método de acesso para retornar os seus valores, certo? Então, imagine que eu tenho um visor para mostrar dois dígitos. Então, eu preciso de um método que me diz, né, qual que é o valor do visor naquele momento. E eu poderia ter dois métodos modificadores. Um para definir o valor, certo? Quando eu vou acertar a hora, né? Se eu estivesse pensando no relógio, né? Mas esqueci, não é para falar do relógio, é para falar do visor de dois dígitos. Então eu posso ter um método para definir qual que é o valor, qual o número que é para mostrar, e um método para incrementar, para adicionar um, certo? A gente viu que o funcionamento básico é que tanto o visor de dois dígitos de hora quanto de minuto, eles aumentam de um em um. Quando eles chegam num certo limite, eles voltam para zero, certo? Então a gente precisaria de um método para aumentar de um em um, então a gente chama o método, ele aumenta um. A gente chama o método, ele aumenta um. Ele faz isso. E se por acaso tiver chegado no limite, o próprio método vai lá e volta o valor para zero. Certo? Então basicamente é isso que a gente precisa nesse objeto que é um visor de número de dois dígitos. Criada essa classe, então, a gente pode criar dois objetos dela com limites diferentes para representar o relógio. Então, eu vou ter um objeto para representar as horas, que o limite é 24, e um objeto para representar os minutos, que o limite é 24. Tá? E quais são os atributos necessários na classe que representa o número de dois dígitos? Ou seja, para ter esses comportamentos aqui, o método de acesso que retorna os valores e esses métodos modificadores, que informações eu preciso? O que vocês acham? Pensou aí? Eu preciso do valor, certo? O valor propriamente dito, que é mostrado no visor do número, e eu preciso do limite, que é o que faz eu voltar para zero. Então, repara que se for hora, chega até no 23, depois vai para zero. Se for minuto, chegou até no 59, depois vai para zero. Então, eu preciso dessa informação, eu preciso guardar esse limite para saber que hora que eu volto para zero. E esses valores têm que ser de que tipo? O valor propriamente dito e o limite. Inteiro, né? Porque se a gente está trabalhando com horas e minutos, né? Então, basicamente, eles vão ser inteiros. Então, pensando aqui nessa classe visor de número, né, que é de números de dois dígitos, o que ela precisaria ter? Ó? Um atributo limite do tipo inteiro, um atributo valor do tipo inteiro. Lembrando que a gente sempre declara atributos como privados, certo? Aqui a gente está mostrando uma parte só da classe, né, só os atributos da classe. Antes da gente pensar nos detalhes da classe visor de número, imagina que a gente já tem a classe pronta. Tá? Então aqui, ó, a gente não viu como é que é o consultório e como é que são os métodos. Mas vamos agora abstrair. Olha a abstração aí. Vamos pensar que a gente já tem essa classe pronta e ela já funciona como deveria. Tá? Como que a gente poderia construir um visor de relógio completo usando a classe visor de número? Tá fácil, certo? Repare que basta a gente ter dois objetos visores de número, um para as horas e outro para os minutos. Então a gente já pode começar a esboçar essa classe visor de relógio, né? Rascunhar essa classe visor de relógio,
sabendo que cada um desses objetos deve ser um atributo na classe que representa o visor do relógio, tá? Então agora, quando eu for criar o visor do relógio, como o relógio ele tem um visor de 2 dígitos para as horas, um visor de 2 dígitos para os minutos, eu posso ter um atributo horas, que é do tipo visor de número, que é a classe anterior que a gente estava fazendo aqui, ó. Lembrando que o visor de número tem um limite e tem um valor. Então eu posso ter um atributo que é o meu visor de número de horas e outro atributo visor de número para os minutos. Estão acompanhando, gente? Está clara a ideia? Então eu peguei meu problema de representar o relógio, dividi ele num problema menor, que é representar um visor de 2 dígitos, um visor de número de 2 dígitos. Se eu tenho um objeto dessa classe que representa bem um visor de número de 2 dígitos, eu posso usar um objeto desse para representar as horas e um outro objeto desse para representar os minutos, certo? É o que a gente está fazendo aqui. Repare que a gente consegue fazer isso porque, em linguagens orientadas a objeto, classes definem tipos, certo? Repare que quando a gente declara um atributo, a gente dá um nome para um atributo e a gente define o tipo. Então, nesse caso aqui do visor de número, ó, o atributo limite é do tipo int, o atributo valor é do tipo int. Já aqui, os atributos horas e minutos são do tipo visor de número, porque uma classe também define tipo. Então, o tipo da variável tem que ser igual ao tipo do objeto que ela vai fazer referência. Tá? O tipo de um atributo ele determina o tipo dos valores que ele pode guardar. Então, se o atributo, por exemplo, é inteiro, ele pode guardar valores inteiros. Se o atributo é um visor de número, o que ele pode guardar? Ele pode guardar objetos da classe visor de número. Certo? Então, se o tipo é uma classe, o atributo pode guardar objetos daquela classe. Uma coisa importante, a declaração em si não cria objetos. Então, essas duas linhas aqui, ó, elas estão declarando atributos do tipo visor de número, mas não tem nenhum objeto sendo criado aqui ainda. Ainda não vai existir objeto na memória só por causa dessas duas linhas, tá? Uma declaração de um atributo ou uma variável do tipo de uma classe não cria automaticamente um objeto daquela classe. A princípio, o atributo ou a variável vai estar vazio, certo? Então, no construtor da classe visor de relógio, a gente vai precisar criar os objetos para ser guardados naqueles atributos, certo? Então, se eu não criar um objeto para poder guardar no atributo horas, por exemplo, essa variável horas vai estar vazia, certo? Não vai ter como eu chamar método usando essa variável porque ela vai estar vazia, ok? Então, o conceito que fica é: classes definem tipos. Um nome de classe pode ser usado como tipo de uma variável, e as variáveis de tipo de uma classe podem guardar objetos daquela classe. Certo? Dúvida, gente? Anota aí. Aí manda lá, não deixa as dúvidas acumularem, não. Bom, aproveitando que a gente está falando disso, vamos falar um pouquinho de diagrama de classes e diagrama de objetos, especialmente, assim, não por causa dos conceitos em si de diagrama de classe e objeto, mas para a gente entender bem a diferença entre classe e objeto. Tá? Então, compare essas duas figuras aí, ó. A figura da esquerda é um diagrama de objetos do visor de relógio. E a figura da direita é um diagrama de classes, certo? Esse da direita aqui é o que aparece lá na tela do BlueJay, certo? É o diagrama de classes. E aqui à esquerda é um diagrama de objetos. Bom, por que tem, né, duas classes e três objetos? Ó, aqui ó, o diagrama de classe está mostrando só duas classes, mas aqui tem três objetos. Por quê? Bom, basicamente porque um objeto da classe visor relógio tem dois objetos da classe visor número, certo? Então eu tenho um objeto da classe visor número para representar as horas, outro objeto da classe visor número para representar os minutos, certo? Então eu tenho três objetos no diagrama de objetos, apesar de ter apenas duas classes no diagrama de classe. Um detalhe importante é que esses diagramas eles mostram diferentes visões do mesmo programa. Então, o diagrama de classes ele mostra uma visão estática do programa. O que quer dizer uma visão estática? Ela representa o momento da programação, o momento que a gente está escrevendo o código, certo? Então, esse diagrama aqui, ó, de classes, o da direita, ele representa o código. Né? Que na hora que a gente está programando é que a gente define esse diagrama, ou a gente até rascunha o diagrama e aí faz o código de acordo com ele. Tá? Então, aqui, isso aqui está mostrando que a classe visor relógio, ela usa a classe visor número ou ela depende da classe visor número, certo? E já quando o programa é iniciado, ou seja, quando a gente realmente está executando o programa, a gente vai criar um objeto visor de relógio e a gente vai implementar uma classe de forma que ele crie automaticamente dois objetos visor de número. Então, vocês vão ver isso mais para frente. A gente vai criar um objeto visor de relógio e o próprio objeto visor de relógio vai criar dois objetos visor de número, certo? Então, o diagrama de objetos ele mostra uma visão dinâmica que representa o tempo de execução enquanto o programa está rodando, tá? Então, ó, aqui o diagrama de objetos é na hora que o programa está rodando. Se o programa não está rodando, não faz sentido fazer diagrama de objetos. O diagrama de objetos tem uma visão dinâmica, porque ele vai representar um determinado momento da execução do programa.
Criei o visor de relógio, chamado meu visor. Puf, aí na memória do. Isso aqui é tipo uma memória, representação da memória do computador. Eu vou ter um objeto visor de relógio e eu vou ter dois objetos visor número. Se chegar lá na frente e esse objeto for destruído, eu não tenho mais esses objetos. Fechou o programa, eu não tenho mais os objetos. Já o diagrama de classe, como é uma visão estática, que depende do código, se o código está ali, o diagrama de classe é esse, ele não muda dependendo da hora, certo? A não ser que eu for lá e mudar o código. Ok? Então reparem bem a diferença. Diagrama de classe, visão estática, representa o momento da programação. Diagrama de objetos, visão dinâmica, representa o tempo de execução, a hora que o programa está rodando. Ok? Então vamos analisar esse diagrama de objetos novamente para ver um detalhe importante sobre ele. Ó. Repare que uma variável que guarda um objeto, ela não o guarda diretamente. Ó. Não sei se vocês lembram de um exemplo tipo esse aqui que eu já tinha mostrado antes, que a gente mostrava o valor aqui dentro da caixinha branca. Por que o valor, né, do 19 não está mostrado aqui na caixinha branca? Tá? Porque horas é do tipo visor número, né, do tipo que é uma variável que guarda um objeto. Mas ela não guarda o objeto diretamente. Como assim? Na verdade, a variável guarda uma referência para o objeto, ou como vocês já viram na disciplina lá de introdução aos algoritmos, um ponteiro para o objeto. Tá? Então, quando a gente define aqui ó, que o atributo horas, deixa eu voltar aqui para mostrar o código, é do tipo visor de número, na verdade, isso daqui é um ponteiro para um objeto visor de números. Em Java, a gente não costuma usar o termo ponteiro, a gente usa referência. Por quê? Vocês vão ver que, sim, a gente nem percebe que é um ponteiro. Então, esse aqui é o legal. Tá? Então, não precisa preocupar com ponteiro, tá, gente? Quem tiver, né, não estiver com saudades de ponteiros lá de introdução aos algoritmos, não precisa preocupar com isso aqui. Isso aqui é só uma tecnicalidade. O que é importante você saber é que o objeto visor de número não está guardado dentro do objeto visor de relógio. O que está guardado dentro do objeto de relógio é uma referência do objeto visor de número, ou seja, o endereço de memória. Tá? O que ele guarda aqui, ó, deixa eu voltar para o slide que eu estava, é, quando eu falo que guarda uma referência, né, guarda um ponteiro, opa, para o objeto visor número, quer dizer que ele guarda o endereço desse objeto visor número, endereço de memória. Certo? Isso aqui é uma referência para o objeto. Então, no diagrama, a variável é representada pela caixa branca e a referência é representada por essa seta azul. Certo? Então, essa seta em azul está indicando que o que ela guarda é uma referência para o objeto visor número. Certo? Então, repare que o objeto visor número é armazenado fora do objeto visor de relógio e a referência, o ponteiro, é o que liga os dois. Okay? Bom, alguns exercícios aí agora para você fazer nessa primeira parte, né? Pense no projeto de exemplo, disciplina que a gente viu antes. Suponha que a gente cria um objeto disciplina e 3 objetos estudante e a gente matricule os estudantes na disciplina. Desenhe o diagrama de classes e o diagrama de objetos para essa situação, explicando a diferença entre os diagramas, tá? Esse exercício é muito importante, tá, gente? Para vocês ficarem bem, para ficar bem claros para vocês essa diferença entre a visão estática e a visão dinâmica, né? Complementando os dois exercícios a seguir, ó. Quando que um diagrama de classe é alterado e como ele é alterado? Quando um diagrama de objetos é alterado e como ele é alterado. E, por fim, escrever a declaração de um atributo orientador que guarde uma referência para um objeto professor. Certo? É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês me mandam, tá? Tem aqui o quiz também, né, para fechar essa parte aqui, para ter a presença na aula. Anota a resposta aí, né, aproveitando que vocês acabaram de ver o assunto. Né, qualquer dúvida, me mandam lá. Eu vou terminar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e vou gravar a próxima parte, tá certo? Obrigado, gente. Até a próxima.